Olá, tudo bem com vocês? Mais uma aula nossa no nosso Escola em Casa. Meu nome é Suzana Farias, sou sua professora de matemática e muito bem-vindo vocês todos que são turma do EJA, Educação de Jovens e Adultos, fase 1 e 2. Como já falei para vocês, é um prazer estar aqui de volta e nós vamos hoje estudar grandezas e medidas. E nessa grandezas e medidas nós vamos estudar sobre comprimento. Pronto. Em muitas coisas nas nossas vidas precisamos medir para ter a noção exata ou o conceito exato do tamanho daquela peça, daquele comprimento. Então a gente precisa entender que na matemática esse conceito todo é estudado em grandezas e medidas. Claro que grandezas e medidas também tem outras coisas que a gente vai trabalhar futuramente, como por exemplo a capacidade de um objeto. Mas hoje a gente vai medir, ok? Vamos lá. Então, para a gente usar essas medidas, a gente vai aprender hoje a estimar e medir todos os comprimentos utilizando as medidas convencionais, padrão, universal. Ou seja, uma distância aqui, que a gente pode medir em 1 quilômetro, vai ser 1 quilômetro em qualquer lugar do nosso planeta. Mas também existem outras medidas, são medidas não convencionais e que a gente também vai ver nessa aula. Vamos lá. Nós vamos aprender a diferenciar medidas de comprimento entre dois ou mais objetos. Vamos também utilizar as unidades de medidas padronizadas mais usuais e vamos também estimar área e perímetro de alguma área que você tem na sua casa. Como muitas vezes a gente usa as medidas dos nossos cômodos, dos cômodos das nossas casas. Então, nessa aula é lógico que a gente aprende exatamente em grandezas e medidas, comprimento. Vamos lá. Vamos lá. As unidades de medidas de comprimento surgem para suprir a necessidade dos seres humanos de medir vários tipos de distâncias e objetos, como eu falei anteriormente. Claro que durante o início da nossa vida aqui no planeta, a gente observava que existiam objetos maiores e menores, como pedras. Pedras maiores, pedras menores. Distância de um assentamento de um ser humano para um rio. Então ele observava que para determinado rio a distância era maior ou menor, mas não tinha como medir. Lógico que no nosso senso comum, na nossa forma de olhar, a gente observa que um objeto está mais distante do que outro. Mas como medir isso? E como a gente pode dizer que aquela medida é uma medida exata? Então, todos os seres humanos convencionaram um tamanho único, para que a gente entenda que se eu medir a minha casa e a minha sala for uma medida de 4 por 4, qualquer lugar do mundo a medida vai ser essa, 4 por 4. Então, por isso que a gente chama as medidas convencionais. Existem várias unidades, né? Existe o metro, o decâmetro, e o hectômetro, o quilômetro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Em sala de aula, nós usamos muitas vezes a régua e ali a gente usa sempre o centímetro. Poucas vezes um professor, na nossa fase agora, em que a gente está tendo esse conceito de medida, a gente vai usar o milímetro. Geralmente vamos usar centímetro para medir as figuras. E também no nosso dia a dia nós usamos o quilômetro. Vamos lá. Existem também outras medidas não convencionais, que foi aquela que eu falei, que é aquela que a gente usa, por exemplo, eu não tenho em mão uma régua, ou uma trena, ou uma fita métrica, para medir determinado objeto, e aí eu vou usar o palmo. Lógico que essa medida ela vai variar, porque se uma criança medir uma área com o palmo da mão dela, é lógico que vai ser menor do que a nossa. Mas para isso, a gente usa algumas formas para entender melhor por que que a gente pode usar o palmo para medir uma área, por que que a gente pode usar a polegada para medir uma área. E tudo isso também tem medida, né? A própria medida não convencional
pode ser medida de forma convencional. Então a gente vai lá. A gente pode usar o palmo, o pé, a polegada. E aquelas que não são não são do sistema internacional, mas são utilizadas dependendo da região, é a légua. Né? A gente sabe que nos interiores do nosso país, principalmente aqui do Brasil, nós usamos sim a légua. Mas quanto mede uma légua na medida convencional? Em metros e em quilômetros. Quanto ela mede? A gente também ouve muito falar da jarda, né? Nos jogos de futebol americano são usados jardas, mas essas jardas também têm uma medida convencional. Temos a milha e temos o ano-luz, que são distância entre astros e planetas. Né? Às vezes a gente diz, a gente está a anos-luz de uma resposta para algo. Exatamente essa medida, que é uma medida que a gente sabe que é muito grande e que a gente ouve muito falar. Para medir distância, como eu falei, nós usamos essas medidas aí. O decâmetro, que equivale a 10 metros. Se você chegar em algum lugar e alguém falar que a medida de um lugar para outro equivale a um decâmetro, você vai entender que ali tem uma medida de 10 metros. Se você ouvir alguém falar que uma medida de um lugar para outro é de um hectômetro, então você imagina que é de 100 metros. E se por um acaso alguém disser que essa distância é uma distância de 1 quilômetro, você vai saber que são de 1000 metros. Ou seja, uma distância entre uma cidade e outra, que a gente diz que são 2 quilômetros ou 3 quilômetros, isso quer dizer que se for 1 quilômetro será 1000 metros. Se for 2 quilômetros, automaticamente 2000 metros. Vamos lá. Como eu coloquei ali, são as distâncias que a gente pode medir entre cidades. Para medir distâncias menores, nós usamos agora os submúltiplos do metro. Os submúltiplos do metro é o decímetro, o centímetro e o milímetro. E é esse que eu falei no início da nossa aula, que a gente usa para medir as formas geométricas, quando a gente estuda formas geométricas, para saber qual a medida de um triângulo, de um quadrado, de um retângulo. Então a gente usa a régua e essa régua vai fazer exatamente essa medida. A gente vai ver quantos centímetros tem aquele objeto, ou aquele desenho, ou aquela figura plana. Então usamos a régua. Imagine que você com a régua, você não vai poder medir com tanta facilidade a metragem da sua sala, do seu quarto, do seu banheiro. Né? Automaticamente você precisa usar um objeto que possa medir melhor. Geralmente a gente usa o quê? Uma trena, não é isso? Mas aqui, quando a gente fala de decímetro, o decímetro equivale exatamente à 10ª parte do metro. Ou seja, é um metro dividido em 10 partes. Daí o nome já diz, já dá uma dica para a gente, decímetro. O centímetro equivale a dividir um metro em 100 partes. Ou seja, um metro tem 100 centímetros. E ali eu coloquei, olha, ou seja, 1 metro dividido por 100 igual a 1 centímetro. O milímetro equivale a dividir 1 metro agora em 1000 partes iguais. Ou seja, 1 metro dividido por 1000 vai dar 1 milímetro. E aí na régua você consegue ver o que é centímetro, o que é decímetro e o que é milímetro. Existem outros objetos capazes de medir, mas aí o que a gente vai estudar hoje é exatamente esse conceito, o conceito exatamente das medidas. Vamos lá. E aí a gente tem os símbolos que representam esses nomes todos que a gente falou, quilômetro, decímetro, decâmetro, para que a gente não precise escrever o nome completo. Por exemplo, daqui até o centro, daqui onde nós estamos até o centro de Abreu e Lima, 2 quilômetros. Aí você não precisa escrever 2 e a palavra quilômetro. Daí há uma abreviação nessa palavra e a gente usa km, onde a gente vê muito nos carros, né? Então vamos lá, quilômetro, o símbolo que nós usamos é o km, o hectômetro é o H e o M, decâmetro é o DAM, o metro
é o M, que a gente usa muito, principalmente as mulheres que costuram, não é? Então a gente vai fazer a medida do tecido através do metro, e aí a gente usa aquela fita métrica. O decímetro, que o símbolo é um D e um M. O centímetro, que é um C e um M. E o milímetro, que são duas letras M. M, M. Entende agora que tudo que existe, que a gente usa tão comumente, ele pode ser e ele é cientificamente comprovado através da matemática. Nada do que a gente faz aleatoriamente. Algo, pessoas inventaram ao longo do tempo essa forma de comunicação universal. Então a matemática, ela também é uma forma de comunicação. Se você colocar a sua casa para vender, você vai dizer quantos cômodos tem e o tamanho dos cômodos, porque você vai vender melhor quando você coloca a medida dos cômodos. Então a pessoa que vai comprar, ao ver a descrição do seu imóvel, vai dizer se está adequado a ela ou não. Eu falei também que existem outras medidas que são as não convencionais. E aí eu falei da polegada. Vamos falar por parte. A polegada é utilizada para medir tela de smartphone, por exemplo. E uma polegada corresponde a 2,54 centímetros, ou seja, 2 centímetros mais 54 milímetros no caso. Então, quando você vai comprar um celular, você compra ele por polegada. E aí a gente vê se ele tem 10, 8, 6 polegadas. Então veja aí que é uma medida que, para muita gente, pode ser uma medida que não seja exata, mas aí agora você sabe que uma polegada tem que ter exatamente essa medida, 2,54 centímetros. O palmo, por exemplo, é utilizado para medir objetos um pouco maiores do que o que medimos com polegada. E é pouco usado atualmente. Um palmo corresponde a 22,86 centímetros. Então, mesmo que a gente utilize o nosso palmo, o palmo do tamanho da nossa mão, claro que uma outra pessoa com a mão maior do que a sua, a medida vai ser outra. E uma pessoa com um palmo menor vai ser outra. Então, para que não reste dúvida em relação ao palmo, se alguém for pegar um objeto e alguém disser que tem 5 palmos, automaticamente a pessoa vai saber que são 5 vezes 22,86 centímetros. O outro que eu falei é o pé, que é utilizado, que até hoje para situar-se quanto à altura de um avião. A gente assiste filme, e nos filmes alguém pode dizer que o avião está a 10 mil pés de altitude. Então, essa medida pé, ela também tem uma medida padrão, 30,48 centímetros. Então, mesmo que a gente diga que um avião está a 15 mil, 30 mil pés de altura, a gente pode muito bem saber isso em metro. E aí a gente pode exatamente multiplicar. Se é 30 mil pés, um exemplo, de altitude, 30 mil vezes 30,48. E aí a gente vai achar a medida em metros e automaticamente em quilômetros. Porque, como foi falado, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Vamos lá. A jarda, como eu falei, nos Estados Unidos, lá, o futebol americano, ele utiliza aquelas medidas do campo em jardas, e a jarda é uma medida que equivale a 0,9144 metros. Então, se um jogador daquele correu 20 jardas, aí a gente vai fazer a continha e ver quanto ele correu no futebol americano. Aqui no Brasil, a gente não usa muito a jarda, mas ela é uma medida muito usada em outros países. Vamos lá. A légua. A légua também é usada para medir distância. E essa palavra é mais conhecida aqui no Nordeste. A légua, ela equivale exatamente a 4,82803 quilômetros. Então, se alguém te chamar para ir em algum lugar e vai andar 2 léguas, isso equivale a dizer que você vai andar mais de 8 quilômetros, não é? Então, a gente vê aí que a légua também tem uma medida em
metros e em quilômetro, ok? Ou seja, uma légua equivale exatamente a 4,8282803 quilômetro. Então vamos dizer aí que uma jarda equivale praticamente, 2 jardas equivale praticamente a 9 quilômetros. E aí, se a gente estiver disposto de andar uma légua ou 2, aí a gente já tem em mente que a gente vai andar esses quilômetros todos. Muitas vezes nos interiores as pessoas usam com mais facilidade, né? Hoje não tanto. Nós temos muito moto, bicicleta, mas aí quando as pessoas têm essa necessidade de andar a pé, anda, e muitas vezes nos interiores do nosso Nordeste ou do nosso país como um todo, usa sim esse termo légua. A milha, que é utilizado para distâncias maiores, né? Os antigos usavam muito, e outros países também usam a milha. A milha equivale a 1,60934 quilômetros. O ano-luz, como eu falei para vocês anteriormente, que mede a distância entre astros. Veja lá o quanto equivale a um ano-luz. Um ano-luz equivale àqueles números ali todinho. Bilhões, trilhões, 9 trilhões, eu imagino. Vamos tentar ler? Esse vai ser o teu desafio. Lê aí esse ano-luz. 9 trilhões, 460 bilhões, 730 milhões, 472.580,8 quilômetros. Ufa, é uma distância bem grande, não é? E aí, são todos em trilhões e bilhões e metros e distâncias muito grandes. Esse aí é o ano-luz. E aí a gente tem alguns objetos que são usados no nosso dia a dia, como a trena. Essa trena aí é uma trena mais tecnológica, né? Só apontar, ela tem um feixe de luz que vai fazer a medida do lugar. Mas a gente tem, como eu falei, o palmo, fita métrica, o metro articulado, que é a trena, né? O pés, a régua. Aí temos outros objetos para medir medidas menores, né? E aqui mais pertinho para a gente, né? A trena, o metro, a régua, a fita métrica são mais usadas por nós, né? Principalmente nós professores e vocês aí em casa. Usam muito. Por exemplo, para medir agora essa figura aí, é uma figura plana, né? Um desenho geométrico, nós usamos a régua. E aí a gente utiliza tudo isso em nosso favor. A matemática ela é usada em nosso benefício. Pronto. Aqui a gente observa nossas voltas, né? Que existem muitas coisas que a gente pode medir utilizando o que a gente usou hoje na nossa aula. O palmo, a polegada, a régua, a trena, o metro. E pronto. Invista esforço, força e fé nos seus sonhos. Não desista. Seja aquele que planta e no tempo certo colherá. Açucena. Certamente, plantando nos seus estudos, na tua dedicação diária, é isso que vai fazer com que você cresça e mude de vida. Porque, olha, educação, aprendizagem nunca é demais e ela nunca sobra. Pelo contrário, ela você pode dividir e melhorar a sua própria vida. Até a próxima aula e um beijo.